Eu tive uma imagem da Léo Moreira, mas a Léo Moreira é uma empresa grande, uma empresa robusta, uma empresa sólida. A Léo Moreira foi líder de mercado desde de 99 até 2013. Né? Então era uma empresa que eu via todos os lançamentos, com a pujança, com a solidez da empresa, inovação, quanto que ela era querida no mercado paraense, tinha uma marca muito bem vista. A Léo Moreira chegou a ter mais de 50% de participação do mercado entre os anos ali de 2003, 2004, 2005. E essa era a imagem que eu tinha da empresa na minha cabeça. Então, quando eu cheguei na empresa e comecei a rodar o diagnóstico, exatamente o mesmo trabalho que eu já fazia antes, aquilo foi um baque gigantesco para mim. Porque eu vi que toda essa imagem de empresa robusta, de empresa sólida que eu tinha na minha cabeça, ela não era mais real. Já estava mais no fictício do que na realidade. A empresa estava vivenciando uma crise, só ainda não chamava aquilo de crise. Né? A empresa tinha acabado de finalizar uma parceria ali com uma empresa nacional que, num primeiro momento, se mostrou muito bem sucedida, mas por uma série até de aquisições pelas quais essa empresa parceira acabou passando, teve outros rumos, se tornou uma parceria mal sucedida, da qual a empresa, quando tentou fazer a Léo Moreira, tentou fazer o descruzamento, sofreu muito a nível de caixa mesmo, e logo naquele momento, fez o descruzamento dessa parceria, estava entrando naquele momento que foi talvez a pior crise da história do setor imobiliário do nosso país, né? Ali com chuva de piso de distrato e tudo mais. Então, tudo isso, essa soma desses dois fatos, pesou muito no caixa da empresa. Fez a empresa consumir muito o caixa dela e ela já vivenciava uma crise naquele momento. Só que talvez meu pai ainda não quisesse chamar de crise, né? E talvez o próprio corpo ali de gestão da empresa não acreditasse que a empresa estava entrando numa crise. Mas até falar em crise, falando de construtora, a gente sabe difícil. dos efeitos, né, que pode ocasionar. Então, a própria palavra crise deve ser evitada. Tu pode não chamar de crise, mas tu tem que entender que tu estás passando por um momento difícil e tem que atuar para sair desse momento, porque só negar isso não vai fazer... Mudar nada. Não vai mudar nada, né? E essa experiência em São Paulo te deu essa visão. Me deu essa visão. Deu profundidade, né? Exatamente. E isso é engraçado. São aquelas coisas que a gente diz às vezes que Deus escreve certo através de linhas tortas. Quando eu fui para São Paulo, não tinha intenção de trabalhar com reestruturação, mas acabei indo para essa área. Né, quando eu não tinha intenção de voltar, e acabei voltando no momento que a minha empresa precisava dessa experiência. E foi fundamental, né? Exatamente. Então,